Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas são aí, mas saudações a todos, a todas. Vamos terminar esta nossa retomada da carta aos Tessalonicenses. Então, Paulo está falando daqueles que vivem vida desordenada porque não trabalham, e ele vai concluindo dizendo: quanto a vós, a vocês, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Aí está o fazer o bem. Tudo aquilo que a gente faz é bem feito e é o bem. Fazer o bem, bem feito. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, notai-o, e não tenhais nenhuma comunicação com ele, para que fique envergonhado. Não o considereis, todavia, como um inimigo. Não é coisa pessoal, mas procurai corrigi-lo como irmão. Então, trata-se de uma correção de irmão com irmão, para que o irmão volte a fazer o bem. Volte ao estado da ordem, uma vez que ele estava desordenado. Não se trata de criar um inimigo, não se trata de excluir ninguém porque saiu fora da ordem, não obedeceu um preceito. Trata-se de incluir. Quando há necessidade de, como diz aqui, não é? Deixar a pessoa por um tempo até fora do convívio dos irmãos, deve ser alguma coisa positiva para recuperar o irmão, corrigi-lo como irmão, não é simplesmente um desfazer-se dele como não quero mais você perto de mim. A própria igreja, para corrigir os seus erros, precisa tomar cuidado de não entrar na linha de rejeição do ser humano como ser humano irrecuperável, simplesmente uma punição. Ela vai contra os seus próprios princípios se ela procede dessa forma. Certas coisas precisam ser rigorosamente consideradas, estudadas e punidas, mas nunca como se fosse um inimigo. Antes, corrigi-o como irmão, para que ele recupere a sua existência. Isso aparece também em outras, quando se fala da transparência, na carta aos Coríntios, por exemplo. Ele vai dizer isso também com muita clareza. Voltando à primeira carta aos Tessalonicenses, pegando então esse conjunto todo, eu quero lembrar essas pequenas orientações que têm um conteúdo muito profundo, que Paulo diz ao terminar a primeira carta aos Tessalonicenses, depois de ter dado a resposta sobre estes assuntos da vinda final do Senhor Jesus e da ressurreição dos mortos. Aí ele diz: nós vos rogamos, eu estou no capítulo 5 da primeira aos Tessalonicenses, versículo 12. Nós vos rogamos, irmãos, que tenhais consideração por aqueles que se afadigam no meio de vós e vos são superiores e guias no Senhor. Então, na comunidade há pessoas que têm uma função de guia, e uma função que ele chama aqui de superior, que não quer dizer nada de alguém que está subjugando os outros, mas alguém que tem uma função de supervisão, que é o nome que se dará também aos bispos depois, o episcopo, aquele que supervisiona. Então, há entre vocês guias e supervisores que trabalham, que se cansam por vocês, que se dedicam por vocês. Então, levem em consideração isso, tenham consideração para os superiores, entre aspas. Não? E respeitá-los, ter consideração, ajudá-los
e saber e perceber que estão se dedicando a vocês o tempo todo. Tende para com eles um amor especial por causa do seu trabalho. Pelo trabalho que fazem, tenham para com eles um amor especial. E isso ajuda aqueles que têm funções de superiorato numa comunidade, numa igreja, a realizar bem o seu trabalho. A dificuldade é quando essas pessoas se fecham, se enclausuram, não é? Numa ideia errada de que a sua função os faz super homens, super mulheres, que estão acima dos outros e que dos outros devem receber apenas a obediência, porque eles são a fonte da sabedoria. Sabem tudo e não ouvem nada, e não ouvem ninguém. Então aí está tudo errado, aí não dá para... A própria comunidade se desfaz e é prejudicada, a própria igreja é prejudicada nesse sentido. Mas com aqueles que sabem ouvir, que estão se dedicando, e tanta gente, nós temos tantos modelos, tantos santos, tanta gente nos dias de hoje, que a gente vê com uma dedicação incansável, dia e noite, em favor dos seus irmãos, seja nas igrejas locais, seja nas pequenas comunidades. Então, ter um amor especial por causa do seu trabalho. Vivei em paz uns com os outros. Difícil essa proposta. Viver em paz significa eu estou de acordo com o outro quanto ao caminho que nos leva ao fim. Isso raramente acontece. O fim é o mesmo, mas o caminho para mim é esse, para o outro é outro, e nós entramos em discussão, desentendimento. A paz perfeita será lá no céu, na eternidade. Mas vamos fazer força para aqui concordar, estar de acordo uns com os outros. Admoestai os indisciplinados, reconfortai os pusilânimes, alma fraca. Reconforta, tornem fortes os que têm a alma fraca. Não joguem no primeiro poço os que têm a alma fraca, reconforte, dê força a ele. Sustentai os fracos, sustentar, apoiar, não? Os fracos. Sede pacientes para com todos, paciente, sofrer a relação com os outros, paciente. Vede que ninguém retribua o mal com o mal. Essa é uma tentação de cada dia, de cada dia. Já que é assim, então vamos fazer igual, vamos fazer pior. Não corrigir o mal com o mal. Procurai sempre o bem uns dos outros e de todos. Ficai sempre alegres, com a alegria que brota do Espírito Santo que está em você. Fora a gente pode até chorar, não? Pelo que vê, pelo que vive. Mas há uma alegria que brota do Espírito que está em nós. Orai sem cessar. Orai sem cessar. O relato de um peregrino russo, não? Se não leram o livrinho, leiam. Ele escuta a pregação, orar sem cessar. Ou escuta o texto, diz, como é que eu vou orar sem cessar? E ele pergunta para um, pergunta para outro, pergunta para outro, até que ensinam a ele a oração do coração. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, tende piedade de mim. E ele repetia isso 12.000 vezes por dia, para que seu coração entrasse em sintonia com o coração de Cristo. Por tudo dai graças. Por tudo, tem aí o mantrinha, não? Por tudo dai graças. Esta é a vontade de Deus a vosso respeito. Não sufocar o Espírito que está em você. Deixa que ele se manifeste. Não desprezar as profecias. Discernir tudo. Experimente tudo, não tenha medo de nada. Fique só com o que é bom. Guarde-se do mal. Quem vos chamou é fiel,
e é Ele quem vai agir. Quem vos chamou é fiel e é Ele quem vai agir. De forma que nós sejamos irrepreensíveis no dia da vinda do Senhor Jesus. Aí volta de novo o tema. Quando Ele vier, nós seremos considerados irrepreensíveis, porque vivemos na alegria do Espírito Santo.